Olá, boa tarde, boa Olá! noite, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. E a correria? Ah, menina, sempre, né? Uma Graças a Deus. loucura esses dias. E hoje vamos ter aqui um assunto incrível. Vou estar encaminhando aqui também para as pessoas que não podem perder esse assunto, que é maravilhoso e faz muita diferença, né? Sim, com certeza. Imprescindível o serviço de topografia para gente que é arquiteto, engenheiro, até mesmo proprietário que vai construir, saber da importância. É verdade, é verdade. Saber de fato qual que é o seu terreno, né? Aquilo que você está comprando, Sim, entender ali, né? Onde que tá, a localização, o que te se pertence ou não realmente tem as pertence. medidas que você comprou. É verdade. Faz toda a diferença, né? E aí, ó, já estou enviando aqui também para os colegas. Estamos fazendo a nossa live que é em horário especial. E sei que tem um monte de gente na correria, ou chegando, voltando para casa, saindo do escritório. É uma correria, mas uma correria boa, né? Graças a Deus. Estou enviando aqui para o pessoal também. E primeiro, então vamos começar o nosso assunto, entender o que está acontecendo aqui, só que a gente precisa saber quem é a Bruna. Se apresente presente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruna Piccolini, eu sou arquiteta e urbanista. Eu me formei na UFMS no final de 2019 e de lá para cá desenvolvi vários tipologias de projeto. Eu trabalhei com estrutura pré-moldada, projeto de segurança contra incêndio, arquitetura de interiores e, mais recentemente, eu tenho me dedicado mais à área de topografia. Eu sou Olha, também pós-graduanda em georreferenciamento de imóveis rurais, que isso também eu vou abordar um pouquinho mais para frente com vocês, com quem tem interesse em se especializar nessa área, ou então quem precisa desse serviço, proprietários, engenheiros que querem fazer parcerias. perfeito. E é muito bom. Olha como que é uma gama muito grande de atividades e atribuições que a gente tem, mas que também precisa de Sim, uma especialidade, né? A gente não tem todo esse conhecimento na graduação, a gente precisa buscar e ampliar e aprofundar esses conhecimentos para poder estar aplicando, né? Tá trabalhando com isso. com certeza. Até assim, hoje, trabalhando com a topografia, eu vejo como que durante a graduação a gente tem assim pouquinho conhecimento sobre isso, não é tão aprofundado. Pelo menos durante a minha graduação para arquiteto, não tive tanto conhecimento. Foi uma matéria que passou muito rápido, muita teoria, e assim, falta muita prática. Para quem quer trabalhar com isso, tem que ter a prática, é assim, imprescindível. Perfeito. Nossa, lembro até que a gente utilizava, pegava a estação total, fazia aqueles Sim, cálculos e tudo mais, mas às vezes a gente fazia sem aquela questão, como que eu vou aplicar? Como que eu vou colocar nesse dia a dia, né? Onde eu vou colocar isso? Então a gente aprendia muito essa teoria e a prática, como a Bruna falou, faz total diferença, né? Como que funciona tudo isso? E como que você chegou nessa área da topografia? bom, o meu avô é engenheiro agrimensor, então eu sempre tive assim um certo contato mais aprofundado com a área. Durante a graduação eu auxiliava ele com os projetos, ele precisava de alguém para fazer as plantas, memorial descritivo, documentação para cartório, para cliente. Então eu sempre tive um contato mais direto. Oi, Oi, voltou? voltou? Aí foi. Ah, tá, voltou. Então, assim, sempre tive uma certa inclinação para essa área, que é até um pouco incomum. O pessoal fala, nossa, arquiteta trabalhando com topografia, sabe? É Então, verdade? assim, você já tem uma influência na família. Que show! Gente, muito legal mesmo. Isso, olha como que faz toda a diferença, né? Você ter referências ali, uma influência, e você pode olhar e aproveitar que tem essa demanda no mercado, né, Bruna? Sim.
e também aproveitar com a experiência, né? Porque meu avô agrimensor é uma pessoa que tem muitos anos de experiência, então às vezes você pega um caso, ele fala, já sei o que vai acontecer, já sei qual é o problema dessa situação. Que show! Então Gente, isso assim facilita bastante. muito bom, muito bom. E alguém que vai te acompanhar de pertinho, né? Você tá ali, é o Sim, seu mentor ali mais próximo possível, sim. ainda da família, que incrível! Olha aí, boa noite. A Ana também, ó. A gente tava precisando desses tempos de serviço de topografia. Olha aí, Ana, vamos falar sobre isso, hein? E a arquiteta Bruna Piccolini, ela é daqui de Campo Grande. E Bruna, você também atua em outros lugares, outras cidades? Como que funciona? Sim, sim. O estado inteiro atendemos. Dependendo da demanda, mais próximo do estado de São Paulo, hoje nós temos parceiros. Então, tem um parceiro nosso que, quando é mais uma localidade um pouco mais distante, a gente faz parceria, que compensa até para o cliente do que a gente repassar dentro do nosso orçamento o custo de deslocamento, hospedagem, alimentação. Então, mas atendemos o estado inteiro. Que show! Muito legal, muito legal. E vamos ver aí, em breve está expandido nacionalmente, né, Bruna? Amém! E então você trilhou todo esse caminho, fez arquitetura, tem essas influências ali, né, seu avô, e chegou nessa área de topografia. E como que a gente pode relacionar a topografia com a área de avaliações e perícias? Então, é até uma questão que muitas pessoas não dão tanta importância para a topografia. Vai comprar um terreno, compra, não confere as medidas, não sabe se o terreno está locado, aí vem os problemas. A pessoa vai fazer uma avaliação com o banco, ou então precisa fazer uma construção, aí faz o projeto, não sabe a dimensão real e começam a aparecer os problemas. Então, muitos casos, você precisa fazer essa medição, saber como realmente está aquele terreno, se ele realmente atende às medidas, e daí analisar qual a medida necessária. Vai ser necessário fazer uma retificação de matrícula, o que vai acontecer, sabe? Para adaptar a situação atual com o que está registrado nos documentos. Perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, muitos casos acontecem, meu vizinho construiu um muro, está dentro do meu terreno. Como que você vai comprovar isso? Fazendo uma análise do seu terreno, você pedindo uma perícia, uma avaliação. Perfeito. E olha que como que é intrínseco, né? A gente não pode deixar de observar isso, não pode deixar de lado e negligenciar essa área. Ela é muito importante. Então, igual a Bruna comentou, o terreno lá tá briga entre os vizinhos. De quem que é esse muro? De quem que é essa parte do terreno? Invadiu ou não invadiu? Como que funciona? Então, tanto isso para áreas rurais quanto para áreas urbanas, né? Então, a gente precisa entender aonde está localizado o seu lote. O que está na matrícula? Às vezes, você vai lá, fez um contrato de compra e venda, não registrou isso, mas aí, se você não registrou, não colocou no seu imóvel, de fato, será que ele é seu? Como você vai fazer isso? Vai precisar de uma perícia, vai precisar de um laudo para isso. Pode ser extrajudicial ou pode ser judicialmente, né? Então a gente vai ter que fazer essa análise, essa avaliação. E se você invadir o terreno do outro, quer saber esse trecho, tem que indenizar. Como que você vai fazer? Com o laudo de avaliação. Sim. E como que você vai saber exatamente a medida? Com a topografia, né, Bruna? Topografia. E assim, uma comparação entre analisar um terreno que é urbano e uma área rural, a gente vê muito. Parece, às vezes, que o urbano, você fala assim, o urbano é mais tranquilo porque é urbano, né? Tá aqui dentro da cidade. Só que nem sempre é assim. Cada caso de briga entre vizinhos, porque às vezes a pessoa tá lá, já tá com uma construção há anos, mais de 10 anos, vamos supor. Aí chega o vizinho um belo dia e fala, eu acho que você tá invadindo. E aí começa a briga. E muitas vezes na área rural é uma divisa de cerca que tá errada. Assim, claro, tem o valor agregado da área que alguém pode perder, mas você faz uma mudança de cerca. Entende? Então, assim, em dor de cabeça, às vezes é um pouco menor do que no urbano, porque você não vai derrubar um muro, demolir uma casa,
para retificar essa divisa que está errada. Perfeito. E olha, isso acontece, inclusive, por exemplo, aqui no meu bairro. O bairro é bem antigo, as casas foram construídas tudo da mesma forma, né? Tudo em sistema estrutural mesmo, né? Alvenaria estrutural. E aí, o que acontece? Eles fizeram toda a divisão das casas, dos terrenos, fizeram todas as casas. Só que o bom é que as casas estão, as originais, né, não estão grudadas ali no muro, não estão geminadas. Mas, se for olhar o que tem na matrícula e o que as casas aqui não conseguem regularizar porque o terreno está com 1 metro linear a mais, como se fosse invadindo o terreno de trás. Só que o terreno de trás, exatamente, dos fundos. Só que o terreno de fundo também é 1 metro a mais. Então ele não está perdendo a área dele. Mas a área que a gente tem aqui, ela é um pouco maior do que está na matrícula. Então, se olhar para fazer regularização da casa, como que fica? Tem que fazer essa verbação da matrícula. Sim. Então, não vai conseguir regularizar antes de fazer isso. E a gente precisa do serviço de topografia, né? A gente precisa delimitar onde tem esses espaços certinho, colocar as coordenadas, mostrar qual que é a medida exata, e aí vai estar fazendo esses processos de retificação e depois regularização, né? Sim. Outro caso que também acontece é a gente vê aqui em Campo Grande muitos bairros que ainda não possuem asfalto. Aí, quando passa o asfalto, pode invadir a área de terreno. Aqui na minha rua mesmo já aconteceu isso. Faz anos que eu moro aqui no bairro e tinham muitas árvores que são seculares. Então, o que eles fizeram? Quando passou o asfalto, desviaram. Então, isso acabou invadindo parte de alguns terrenos. E assim, quem está executando esse asfalto não se atenta à dor de cabeça que isso pode dar depois. Porque quem foi afetado vai precisar fazer essa retificação, averbar na matrícula, se for o caso, negociar com a prefeitura, porque quem vai indenizar? Exato. Então, às vezes, o caminho mais fácil também, mais prático, é pedir que seja abatido em débitos de IPTU, por exemplo, porque senão a pessoa fica anos e anos esperando receber uma indenização. E leva-se anos, a gente sabe que a justiça é morosa nesse sentido, né? E o que der para fazer também extrajudicial é melhor do que ter que entrar ali nos fins de um processo, né? Nossa, então, olha, com certeza. Olha como que é importante isso. E também assuntos, por exemplo, a prefeitura ou algum órgão público ali vai precisar fazer, pode ser a pavimentação, vai precisar fazer alguma coisa que seja ali de domínio público, né? E tenha que desapropriar ou usar uma faixa de servidão. E ali você precisa também delimitar o que está utilizando do terreno, né? Qual que é para você conseguir fazer essa indenização. Então a gente precisa saber o tamanho de fato que ele é, quais são os marcos dele, os pontos, as coordenadas, entender o tamanho original, entender o que vai ser de remanescente, seja em desapropriação ou a faixa de servidão, fazer esse laudo de avaliação do maior e do menor da área remanescente e ver a diferença entre esses valores que vai ser dessa área remanescente, e aí você vai precisar exatamente de saber qual que é essa área. Às vezes a gente olha assim, às vezes é um terreno menor, que já é todo murado, pode ser mais fácil. Mas e quando não tem muro? E quando é uma área que foi invadida, e aí a prefeitura vai ter que tirar aquelas pessoas, só que vai ter que indenizar também, porque às vezes está há anos lá. Precisa do serviço de topografia, né? Precisa. Outro detalhe também que às vezes as pessoas não se atentam, e é um caso que aconteceu na minha família. Tem um terreno, e na matrícula do terreno, os dados estavam em desacordo com o que consta na certidão de limites e confrontações. Mas, assim, era uma questão de casas decimais e que estava dando um conflito. E quando foi necessário realizar um desdobro, teve que fazer essa retificação, essa averbação na matrícula. Olha só. Então, tudo isso você só vai... Quando vai fazer alguma movimentação, um desdobro, um remembramento que você descobre. É verdade. Ou pior ainda,
quando você já construiu, quando você comprou seu terreno, já construiu, vai colocar ali, aí chega outra pessoa e constrói, e aí você fala, ué, mas será que isso aqui não pertence ao meu terreno? Será que essa Sim. área aqui, como que vai ser? Como que vai ficar? Um caso também aqui de um aluno, inclusive, do Método Elite. A Bruna também é aluna do Método Elite, né, Sim. Bruna? E um caso de um aluno aqui que aconteceu aqui em Campo Grande também, foi que a construtora tinha alguns terrenos, construiu, fez o parcelamento ali, dividiu tudo, mas tem a questão da topografia, nessa área é um pouco ruim, porque a rua ficava no nível mais alto do terreno. E aí a construtora fez uma casa que não ficou, não elevou, né? Não fez a questão do um aterro ali um pouco maior para ficar numa cota igual ou mais alto do que da rua. E aí o que Sim. acontece? Tem um problema de escoamento de água. Eles não conseguem levar para o esgoto. E aí teria que usar a parte de trás do fundo. Só que eles não fizeram a questão de deixar certinho, porque todo o terreno da construtora, eles mesmos dividiram e colocaram lá, fizeram o desdobramento. Só que não foi conferido tudo isso e não foi feita essa parte ali de como que vai fazer esse escoamento da água. Então, esse terreno de cima, que tá ali na outra, porque tá crescendo assim, né, a topografia, Sim. e aí essa parte aqui teria que enviar para trás, para o terreno do fundo, para pegar o esgoto daquela rua. Aí, imagina como a dor de cabeça, porque você vai ter que fazer uma faixa de servidão, passar pelo terreno do outro, porque não foi já colocado isso desde o começo, já foi pensado nisso, sendo que foi a mesma construtora. Já construiu. E aí? Como que faz, sendo que você já construiu? Vai destruir a casa do vizinho? Vai destruir o pavimento que ele já fez? Como que vai ficar isso? Olha o custo disso, de você não cuidar da topografia, de você não se atentar a essas medidas, né? Aí você tocou num tópico bem sensível, porque às vezes a gente vê colegas mesmos que não se atentam à importância de contratar um topógrafo, um profissional que realiza esse serviço antes de iniciar o projeto, antes de iniciar a obra. Começo do ano até a gente pegou um serviço, um colega arquiteto falou, a gente vai precisar fazer um plano altimétrico do terreno X, que ficava muito próximo a um córrego. Então, tem uma declividade acentuada, e a gente constatou que tinha em torno de 2 metros da frente para o fundo. Aí ele mandou a planta do projeto pronto. Aí eu fiquei, como o projeto está pronto, você não tem um plano altimétrico. Aí a pessoa respondeu assim, não, mas eu que vou executar, então não tem problema. Só que assim, você poderia ter dado tanta dor de cabeça, evitado um custo para o cliente, porque quando você faz um levantamento planialtimétrico, você vê como que está essa relação da declividade do terreno, você consegue ter uma movimentação de terra mais eficiente. Então, às vezes, você não vai precisar fazer tanto corte, tanto aterro, você consegue ter um projeto que te atenda de maneira melhor, tanto na funcionalidade quanto no custo. Caiu. Voltou agora, parece. Voltou. Exatamente. E a importância disso porque a pessoa, quando vai cuidar da fundação, do projeto em si, e também a questão da distância ali do córrego, né? Tem 30 metros que a gente não vai poder construir. Então, é uma área não edificante, né? Que fica lá escrito ali em latim, bonito pra gente ver, mas que não pode ser edificada pela legislação. E aí, tudo que você coloca ali embaixo, cuida você vai fazer aterro, ou vai fazer qualquer tipo ali, vai ter uma fundação. Sem você entender a topografia, olha o tanto de dinheiro que você está enterrando na sua construção. Sendo que você pode ter um aproveitamento melhor, uma fundação melhor de como vai ser feito ali, entender aonde você pode construir, aonde você não pode construir. Então, tudo isso dentro da legislação, sabendo mesmo as medidas, né, Bruna? Faz muita diferença isso desde o começo, né? Sim. Até mesmo essa questão que você falou do escoamento também é muito importante. Já aconteceu da pessoa já estar construindo, aí ligar e falar, tô precisando de um auxílio aqui porque vai ter que fazer uma rampa de acesso, e era um local de uso público, digamos assim, e era muito acentuado. Então, o que aconteceu? Foi possível só dar uma mitigada no problema,
não deixar tão caótico, mas ainda assim, quando tem uma chuva muito intensa, o local acaba entrando muita água. Então, é um problema. E é tudo Mas também relacionado porque, à topografia, né? sim, se não foi feito um levantamento prévio e dá todo esse tipo de dor de cabeça. Realmente faz muita, muita diferença mesmo. E entrando nessa parte ali de quais referências que você tem para essas áreas e o que precisamos estudar para especializar em topografia? Certo. Dizendo assim, para profissionais. Quem nunca teve contato, estudantes que querem ingressar na área, a gente fala que o primeiro guia seria o Lelis Spartel, né? Que tem aquele livrinho Curso de Topografia. Eu acabei não conseguindo pegar ele lá no escritório hoje, mas depois eu deixo um link nos comentários para vocês. Legal. E também se atentar às normas, porque existem normas de levantamento, de procedimento, e não é só como ir a campo e fazer esse levantamento. Também tem todo o cuidado com o seu equipamento. Você precisa trabalhar com equipamentos que estejam calibrados, uma manutenção em dia, senão tudo isso vai influenciar no resultado final. Você pode ter diferenças de medição que vão ser assim, extremamente importantes. Já pensou você estar fazendo uma medição para fazer uma perícia e está dando uma diferença grande do ponto medido? Não. Então, isso é um problema muito sério. Aí eu vou citar algumas normas, que seria a NBR 13133, que é de execução de levantamentos topográficos. Tem a 15.777, que é referente à representação de cartas e plantas cadastrais. Tem também a 14.166, que é a rede de referência cadastral municipal. Tanto que hoje, quando a gente vai fazer levantamento de lotes urbanos, sempre a gente busca se referenciar num sistema municipal. Eu vou colocar aqui nos tópicos para falar um pouquinho mais para frente. E quando a gente fala também de georreferenciamento, aí entra um outro detalhe. Arquitetos não são habilitados para diretamente fazer serviço de georreferenciamento para imóveis rurais. Então, hoje precisa fazer uma pós-graduação. Atualmente sou pós-graduanda na área, devo finalizar na próxima quinzena, e é necessário também fazer uma anotação no CREA para você conseguir atuar. Então, tem todo esse investimento em conhecimento, em pós-graduação, e referente a essa área, seriam os manuais técnicos do INCRA para georreferenciamento, determinação de limites e confrontações, técnicas de posicionamento, que cada GPS, cada forma de fazer o levantamento para cada situação, quais são as tolerâncias aceitáveis, se você tem um limite natural, por exemplo, a minha propriedade vai até o rio, você tem uma tolerância X, minha propriedade faz confrontação com uma cerca, já é outra tolerância. Então, tem tudo isso. E também observar a lei. Hoje a gente tem a Lei 10.267, que vai regular a questão do georreferenciamento. E com relação a profissionais, são assim, posso citar algumas das minhas referências, que na área de avaliação para imóveis urbanos seria o Murilo Reis, do Método Elite. Recomendo com certeza. Conheci, inclusive, através de você. Aqui show. Para quem quiser atuar também na área de avaliações e perícias para imóveis rurais, tem o professor Carlos Arantes. Um profissional assim, excelente, didática excelente mesmo. Inclusive, ele está com o curso dele aberto. Eu vou olhar certinho até quando que vai, mas abriu agora recente. Então, quem é agrônomo, agrimensor, quer fazer um curso na área, recomendo de olhos fechados. Que demais! Também tem a Margarete Maria, da TGR Treinamentos, que ela dá diversos cursos relacionados a georreferenciamento, CAR, como usar os programas, que hoje em dia a gente tem o Métrica Topo, o TopEVN, que são auxiliares para todos esses projetos que a gente faz em topografia. Quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a questão mais jurídica, tem uma advogada excelente que eu acompanho, que é a Priscila Dantas. Ela tem uns conteúdos, assim,
pontuais e certeiros. E para já o processamento, que também é uma área que tem muita correlação com a topografia, eu uso bastante fazer mapas para análise de relevo, indicar a localização. Eu utilizo bastante o QGIS. E eu já fiz o treinamento do Anderson Medeiros, da ClickGel, indico também de olhos fechados. Que demais. Agora, entrando numa outra seara, que quem quer entrar na área, eu recomendo que tenha os seus próprios equipamentos. É um investimento alto, então, assim, as pessoas têm que se preparar, têm que ter assim, ir se reservando, se preparando financeiramente. Porque é muito melhor você ter o seu equipamento, que você tem os cuidados, você sabe da manutenção que está tendo, do que precisar ficar locando toda vez. Hoje, eu faço aquisição de equipamentos e tanto treinamento com o Luciano Sanches, da Arquitécnica. Indico assim, de olhos fechados. Tudo que eu precisar, Luciano, preciso do equipamento X. Ele sabe indicar qual que é o melhor, se vai te atender também. Esses tempos, andei cotando um RTK, um drone com RTK. Ele falou, Bruna, não vai fazer grande diferença. Você já tem o GPS RTK. Então, um drone com RTK vai ser um custo elevadíssimo para um equipamento que já faz. Compensa você investir em um drone para fazer esse levantamento fotométrico e continuar atuando com seu RTK. Show! Olha a diferença, então, né? De pessoas que conseguem mostrar, né? Sim. Que demais. E isso tudo que você foi mostrando pra gente mostra o quanto a gente tem que estar se capacitando, né? Não é uma área simples, não é uma área que aqueles 2 semestres que a gente teve lá na arquitetura vai olhar e falar assim, pronto, posso atuar. Não. É uma área que você precisa se preparar e tem muita responsabilidade, né, Bruna? Sim, com certeza. E através dessas responsabilidades, inclusive o que a Bruna comentou, né? Imagina pegar uma perícia, aí você faz todos os pontos lá, pega um profissional, vai fazer, e não tá ali, não está compatível com o que você tem ali em mãos, o que você tem na matrícula, o que você tem ali na realidade. Como fazer diante disso? Então, olha a responsabilidade. Você como perito, ou até como assistente técnico, ou também extrajudicial, imagina a responsabilidade que você tem sobre aquilo. E são pessoas ali que estão entrando num processo ou discutindo sobre a terra, já é uma confusão toda, e você como pessoa capacitada, como profissional, precisa mostrar toda essa responsabilidade que você de fato tem e atuar com todo o cuidado, né, Bruno? Então faz muita diferença ter um profissional capacitado e com equipamentos que também estejam ali calibrados, né? Tem a sua manutenção. São materiais. Todo material tem uma vida útil. Então você tem que cuidar para prolongar essa vida útil, né, Bruna? E se atualizando também, porque os equipamentos estão assim, cada ano vai surgindo com mais precisão, mais tecnologia, que atende mais alguma coisa. Então é muito importante você fazer essa atualização. Show, é um investimento mesmo, né? Então, pessoal, vocês viram a responsabilidade, o conhecimento e o investimento nos equipamentos, né? E aí, quando você entra nessa questão da topografia, quais as maiores dificuldades no levantamento topográfico? Eu diria que hoje, na questão do urbano, seriam em áreas que já estão totalmente construídas, consolidadas. Porque muitas vezes é conflito entre vizinhos, então você tem que fazer um levantamento um pouco mais, eu digo assim, minucioso. Toda vez que eu vou fazer um levantamento urbano, faço aquela conferência, eu não confio no que está no edificado. Tem que fazer a conferência de quadra, observar onde está cada muro dos limites de lotes, para conseguir dar um parecer para o cliente do que está de fato acontecendo. Muitas vezes é o caso de fazer levantamento de onde está a tubulação de esgoto, onde que tem vegetação, e tudo isso vai influenciar nível da rua para a calçada. Então, às vezes, o cliente chega e fala assim, eu quero alocar o meu terreno.
Aí tem alguns lugares que a gente já sabe que são um pouco assim críticos, principalmente aqueles loteamentos que tem muitas curvas, que eles são mais passíveis de erros. Foge um pouco assim do controle, saber quem locou errado. Então tem que ser feito um levantamento todo de quadra, observar certinho se foi feito a locação de cada terreno de acordo com o cadastro do loteamento, o que consta nos registros da prefeitura. E falando em área rural agora, eu diria que é mais a incerteza de você chegar na área e ser de acordo com o esperado. Porque não é incomum que o cliente fale, não, minha área tá limpa, tá tranquila, não tem mato, e você chega lá, tem uma mata fechada, que você precisa de 2 peão abrindo picada. Então, eu acho que essa seria a dificuldade maior, sabe? Porque, assim, muitas vezes é inviável você se deslocar só para fazer essa avaliação de como está a área. Então, a gente faz uma análise com imagem de satélite para ter uma dimensão do que é pasto, do que é vegetação, onde tem edificação. Mas mesmo assim, você chega, a hora que você está percorrendo essa propriedade, você encontra umas situações um pouco assim, complicadas. Nossa. Já teve clientes que a gente foi auxiliar a fazer uma demarcação da reserva legal dele, que ele falou, olha, eu vou desmatar até onde pode, mas a reserva eu quero respeitar estritamente, está corretíssimo. Perfeito. Então, a gente sabia que teria uma área de mata fechada, só que chegou um percurso, uma etapa lá, que tinha uma árvore arbustiva que não tinha como passar. Não tinha de jeito nenhum. Então, a gente passou praticamente engatinhando, onde deu para abrir com um facão um espacinho. Então, eu diria que esses são os perrengues dos levantamentos rurais. Não tem muito como prever. Você tem que abrir mesmo. Tem que abrir para poder passar e fazer a medição. Sim. Gente do céu. Então vai ter que pessoas ali junto, acompanhando, para poder fazer esse time ali da topografia, né? Então tem o custo disso também, né? Sim. Até mesmo na área no urbano, muitas vezes a gente precisa de uma equipe para fazer todo esse apoio. Então, quando tem um levantamento que o nosso ponto de referência, o nosso marco de referência municipal está um pouco longe do lote em questão, a gente precisa deixar um auxiliar cuidando do equipamento, porque os equipamentos são assim, o valor de um carro praticamente. Instalar, porque olha o prejuízo se acontecer um furto, algo desse tipo. Deu uma travadinha. Isso é verdade. Realmente. É um investimento alto, né? E é uma coisa que tem que ter manutenção. Voltou? Tá difícil a internet. Voltou. Foi? Voltou? Foi. Mudou? Voltou? Eita. Sua imagem tá travada ainda. Acho que agora voltou. Voltou. Tá aí. Voltou agora. Gente, tá difícil? Não tá fácil. Internet é investimento alto, tem os riscos, né? Mas também tem os desafios, né? Tem a equipe também para estar trabalhando junto com vocês, para vocês conseguirem fazer essa medição, todo esse levantamento. E aí as pessoas vão lá e perguntam, né?
Mas tá, em que situações que a gente pode estar utilizando essa topografia? E quais as maiores demandas? Para você também ter esse retorno de todo esse investimento e essa dificuldade, né? Hoje, a maior demanda que eu tenho seria de locação de terreno e georreferenciamento. Até porque a gente está com o prazo do georreferenciamento, áreas acima de 25 hectares é obrigatório já. O proprietário não vai conseguir fazer nenhuma modificação na matrícula, vender, fazer uma inscrição municipal, uma inscrição para vender o produto que ele produz, gado, não faz nada sem o gel. E áreas abaixo de 25 hectares tem até novembro do ano que vem. Ou seja, tem praticamente aí um ano, que é um prazo corrido, vamos colocar, porque é uma demanda altíssima. Também tem o levantamento plano altimétrico, quando você vai fazer Normalmente a gente faz a locação do terreno e já esse levantamento plano altimétrico, no que consta tanto os dados do eixo X e Y, quanto de altimetria, que seria o eixo Z. Para justamente quem vai fazer o projeto já conseguir projetar certinho com relação ao corte e aterro, fazer essa manipulação, deixar o projeto de maneira mais eficaz. Também fazemos projetos de curva de nível em propriedades rurais. Para mineração, isso é algo que, assim, é para um público mais específico. Porém, as mineradoras, elas precisam seguir as normas da ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, e tem toda uma licença para elas poderem atuar. Então, a lavra pode ir até tais pontos, pode expandir tanto por ano, e eles precisam passar um relatório do que foi extraído, o quanto que a lavra avançou, então tem que fazer esse levantamento dos estoques de pedra, de pó de pedra, de areia, tudo que foi explorado. Então, embora seja um público específico, muitos arquitetos e engenheiros desconhecem por não estar atuando diretamente. É mais fácil, assim, para a gente só atuar na compra do produto deles, a pedra, a brita, a areia, do que saber de todos os processos. E também da marcação desses vértices. O empresário, proprietário dessas áreas, ele precisa ter demarcado certinho para não ocorrer de avançar a lavra além do permitido e receber uma multa por isso. Outro serviço que é muito solicitado: desmembramento, desdobro e remembramento. Qual seria a diferença do desmembramento e desdobro? Desdobro, lotes urbanos. Você tem um lote que você quer, falando assim, mais leigamente, vou dividir o meu lote. Então, isso seria o desdobro. E desmembramento nós utilizamos para glebas e áreas rurais. Então, eu tenho uma chácara de 6 hectares, eu quero dividir ela em 4 hectares e 2. Então, isso seria um desmembramento. E o remembramento, quando você tem essas duas áreas e quer juntar em uma só. Também tem os serviços de levantamento topográfico cadastral, que a gente levanta tudo que existe. Tem uma propriedade que ela tem um galpão, tem a casa do funcionário, tem a sede. Você faz todo esse levantamento para que o proprietário tenha uma gestão eficiente da propriedade dele. Ele saiba onde está localizado cada coisa e consegue gerir, fazer uma divisa de invernada, piquetes, o que for necessário. Que show! Muito bom. Inclusive, eu pensei aqui já no método evolutivo, né? Quando você tem várias coisas ali, várias tipologias no mesmo terreno, você precisa avaliar, você precisa entender, saber as medições, as posições, o quanto vale, quer alugar, mas qual é o trecho, a fração de terreno de cada espaço. Precisa de serviço topográfico, não tem jeito ali, né? Muito bom mesmo. Sim. Também tem a questão, que nem eu citei aquele cliente que ele queria fazer o desmate somente até o autorizado. Delimitação de áreas. Às vezes você tem ali uma reserva legal, você quer saber exatamente onde começa, onde termina, como estão as áreas que foram declaradas no seu CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, áreas que você vai precisar recuperar, fazer essa demarcação e acompanhamento. E também tem um outro serviço que tem sido bastante solicitado com relação a conflitos diários, quando você precisa saber onde se localiza.
que seria a cadeia dominial. Que o que é isso? É como se você puxasse todo o histórico de transações que ocorreram referente àquela área. Você vai puxando matrícula, qual foi a anterior, de todas as sucessões que foram até a origem dela. E isso garante uma segurança perante a legitimidade dessas transações. Até um caso que aconteceu, que assim, no final foi triste porque o nosso cliente não tinha mais a área. E ele descobriu através da cadeia. E a importância de você não deixar para depois para resolver. Esse cliente, ele recebeu uma área de herança, e hoje é uma área que está muito valorizada. Era uma chácara assim um pouco de 20 hectares, próximo do Jardim Veraneio. Que é uma área que está valorizada muito. Sim. Tá muito. Aí, falou, vai ser o metro quadrado mais caro aqui de Campo Grande, hein? Tenho certeza. Sim. Aí falou, olha, eu tenho aqui essa matrícula de uma área que eu recebi de herança, não faço ideia de onde fica, eu preciso localizar. Eu não sei se tem poceiro lá, o que está acontecendo. E a primeira coisa que fizemos foi fazer esse processo da cadeia dominial. Puxar a matrícula que ele tinha, ver qual que foi a anterior, da onde originou. Que assim, parecia o escritório, sabe aquelas cenas de série de investigação? Você vai colocando na parede, dando os pontos, de tanta matrícula que tinha. Caramba. Porque a área original era de aproximadamente 1.000 hectares. E foram dividindo, bem daqui. Sim. E aí, logo no começo, chegamos à conclusão de que tinha sido demarcado errado. Normalmente, as matrículas mais antigas, elas se referenciam numa estrada, num portão de madeira. Não é incomum isso. Então, são elementos físicos existentes que tinham à época. E essa área dele, a gente localizou que seria acima da estrada citada. E depois, conforme foram desmembrando, verificamos que chegou numa matrícula X, ela constava daquela estrada. É importante salientar a importância de, em muitos casos, você ter acompanhamento com um advogado. O advogado estar atuando junto. Legal. Por quê? Chegou em certo ponto que a gente verificou que tinha um processo averbado na matrícula. E precisamos pedir para o advogado verificar o que se tratava. O que aconteceu? Certa época, teve um processo demarcatório e o pai dele, que deixou essa herança, foi notificado para se pronunciar se concordava com aquela demarcação. Justamente porque teve todo esse rolo de áreas que constou em matrícula onde não era. Então, um dos vizinhos solicitou essa demarcação e nessa demarcação pegou a área desse meu cliente. Só que daí, na época, o pai dele não se pronunciou, ou seja, ele perdeu mais de 20 hectares ali, porque ele simplesmente ficou quieto no processo, ele não se pronunciou. Meu Deus! Sim. 20 hectares! Milhões aí! Caramba! E assim, foi um processo bem extenso, sabe? Toda essa análise de documentação até chegar a uma conclusão. E, infelizmente, será essa conclusão. Puxa. E outra coisa interessante do serviço de campo é muito importante também você ir até o local e conversar com os vizinhos. Tentar entender quem que é os proprietários ao lado, se estão há muito tempo, comprou de quem, para fazer essa compatibilização com o que consta nos documentos. Muitas vezes os vizinhos mesmos ajudam, dão informações que são essenciais para você fazer essa localização das áreas. É verdade, é verdade. E porque é bom de cuidar ali, né? Vizinho tem duas coisas que são boas ali. Pode cuidar mesmo de vocês e atrapalhar alguma coisa, alguma medição, ou também ajudar realmente a encontrar as informações que são necessárias, né? Então é o bom dos vizinhos. A gente sempre perguntar essa anamnese que a gente chama, né? De conversar, não acreditar também em tudo, assim, piamente, mas anotar tudo aquilo e verificar todas essas informações, né, Bruna? Sim, com certeza.
Nossa, mas muito legal mesmo. E qual que é a diferença entre avaliar um imóvel urbano e um rural? Muda a forma de levantamento? Passo a passo? Sim, sim. Normalmente, quando vai fazer a avaliação de um imóvel urbano, solicita uma matrícula atualizada, o BIC na prefeitura, a certidão de limites e confrontações, e faço sempre aquela referenciação no sistema cadastral municipal, que são os marcos municipais que estão registrados lá na prefeitura. Para ter essa localização exata, se for preciso você colocar uma latitude, longitude de um ponto, de um marco, você consegue fazer essa referenciação. Já no rural, você vai procurar a matrícula, analisar o CCIR, se essa área possui um CAR, qual que é o ITR dela, o Imposto Territorial Rural que está sendo declarado, fazer toda essa compatibilização para analisar se o que tem lá fisicamente está compatível com o que tem na documentação. E tem toda essa questão também dos conflitos. Então, verificar, por exemplo, no rural, como que está as cercas da propriedade, cercas limitantes e cercas internas, para evitar qualquer tipo de conflito. Até recentemente, pegamos um trabalho que foi o seguinte: terra de dois irmãos, e eles nunca tiveram cerca, porque é da mesma família. Aí a irmã resolveu que ia vender, aí o outro proprietário falou, eu quero fazer uma análise, porque eu tô achando que o rapaz que fez o georreferenciamento passou muito próximo do meu mangueiro. Então dá uma analisada para mim, por favor, na matrícula, o que consta. E de fato, a gente verificou que não estava respeitando o limite da matrícula. Então, essa ausência de cerca induziu o profissional a um certo erro. Mas tem questões assim, que são tranquilas de resolver. Essa foi super tranquila também. Compatibilizamos com outro profissional o que a gente tinha de dados, com o que ele tinha, fizemos a retificação e ficou tudo certo. Então, são esses cuidados que tem que ter. Imagina lá na frente, se a pessoa vende um terreno, aí o outro lá, que pega uma parte que não é dele, aí a pessoa, não, mas eu paguei por esse terreno. Imagina a confusão que pode vir depois, né? Sim. Então, evitar isso contratando os profissionais especializados nisso, né? E que tenha a capacidade, a habilitação para fazer isso. E esses profissionais, quais são? Além da Bruna. O topógrafo, o agrimensor também faz todos esses serviços. Engenheiros civis também atuam nessa área. Agrônomos também podem atuar. Só que eles pegam mais a parte do rural. Engenheiro cartográfico. Tá bom. Gente, tá. Mas vai sair aqui essa live, gente. É isso mesmo. Nós estamos aprendendo aqui muito, tendo muitas informações aqui, são importantíssimas. Então, a gente ali que atua nessa área, tanto de projetos como avaliações e perícias, estamos vendo a necessidade de contratar os serviços da Bruna, né? A gente precisa ali desses tipos de serviço, porque realmente faz muita diferença, muita responsabilidade. E quando a gente tem os desafios para encontrar uma gleba, a pessoa tem ali uma matrícula, tem aqueles dados, aquelas coordenadas em azimuth, às vezes em metros. Como que a gente vai fazer para poder encontrar essa gleba, para poder encontrar esse terreno? Como que a gente pode ali, qual que é o passo a passo ali para fazer esse levantamento? Quando é urbano, é mais fácil, porque já está praticamente consolidado tudo. Então, assim, você vai pegar a planta do loteamento, então é mais fácil você localizar. Quando se trata do rural, hoje o georreferenciamento facilitou muito. Então, você tem o mapa cadastral do CIGEP, ver o que está georreferencia bastante. Por quê? Muitas matrículas vêm, por exemplo, como eu citei daquele cliente da cadeia dominial.
a matrícula dele falava assim, começando do marco 1, ao lado de um portão de madeira. Então, esse portão de madeira já não existe mais. Então, como que você vai fazer essa referenciação? Tem que fazer todos esses estudos da matrícula dele, da matrícula dos vizinhos, também é importante, na maioria dos casos, para saber compatibilizar a área que você está analisando com a área confrontante, se alguma tá tendo sobreposição, se tá sobrando a área que está faltando em outra, para ir fazendo como se fosse um quebra-cabeça para conseguir entender o que aconteceu ali naquela situação. Caramba. Então, seria essa a maior dificuldade, quando a gente não tem dados com coordenadas, que está certinho falando como está localizada a área. Então, hoje no urbano é muito mais tranquilo, e no rural ainda tem essas dificuldades. E quando tem essas coordenadas, igual aquela que a gente estava vendo aquele dia, né? Às vezes tem uma coordenada que ela ainda não foi transformada, como que ela tá ali, ó, tá numa outra forma para a gente encontrar, e às vezes você vai utilizar um site, alguma coisa para você, não consegue, porque tá com uma outra forma, um outro marco. Como que funciona tudo isso, Bruna? A gente pegou essa matrícula e fala, meu Deus, e agora? Então, que nem aquela matrícula que eu estava analisando com você, que ela estava já referenciada no sistema cadastral municipal. Então, eu precisei pegar lá na apostila que a própria prefeitura disponibiliza, que ela tem os dados do sistema cadastral dela, das coordenadas que ela utiliza, mas tem que ter uma referenciação no sistema global. Então, a gente pega lá, ela informa tanto as coordenadas geográficas quanto as UTMs, para você fazer essa compatibilização. Show. E também é importante salientar que hoje a gente utiliza Sirgas 2000 para fazer para utilizar nossas coordenadas. Só que até uns anos atrás utilizava SAD 69, então pode ter essas divergências, e que hoje a gente utiliza conversores de um sistema de dados para o outro para ter essa compatibilização e correção das coordenadas. Então tem que se atentar a isso. Outro ponto também a se atentar é o fuso horário do local onde você se encontra. Está num fuso 21 sul, 22, pegou ali, eu falo, está indo para o lado mais para o estado de São Paulo, já mudou o fuso, tem que se atentar. Até mesmo para fazer um levantamento, colocar no seu equipamento certinho qual fuso que você se encontra para captar as coordenadas de maneira eficiente. Perfeito. Olha isso, gente. Até o fuso. É muitos detalhes, são muitos detalhes, né? E entendendo toda essa complexidade, pode falar. E outro detalhe também, após essa localização da área, é importante também levantar pontos como é o acesso, o que tem de benfeitorias, e se quem está de posse da área realmente é o proprietário. Porque muitas áreas que a gente pega para fazer localização é uma situação que você vai ter que lidar com o uso capião. Por exemplo, tem um poceiro lá dentro, percebeu que a área estava meio abandonada, ficou lá um tempo. Ficou assim. Então, tudo isso são dados que a gente acaba levantando. Verdade. E olha aí, outra área que a gente vai precisar, tanto das avaliações, né, entender ali, e da topografia, né? É muito importante. Sabendo dessa complexidade, sabendo desse conhecimento que é específico e especializado, quais os orçamentos referentes à topografia? Então, eu estou aqui precisando do seu serviço, como que eu vou saber, mais ou menos, para conseguir estipular o orçamento mesmo de como vai ser a sua contratação, por exemplo? Primeiro de tudo, que eu sempre peço quando chega alguma solicitação de serviço, a matrícula do imóvel atualizado, para saber como estão as condições de confrontações, sendo um imóvel urbano, conseguir puxar lá na mapoteca o loteamento dele, para entender se é um loteamento com lotes regulares ou com lotes irregulares, porque cada um tem uma complexidade diferente. Analisar se o marco de referência está próximo
ou está longe do do local a ser analisado, quantas pessoas vamos precisar na equipe, quantos dias serão necessários. Então, vamos colocar assim, uma locação de terreno hoje, pegando um terreno regular, numa localidade que não é muito afastada, nos bairros mais afastados, que a gente consegue resolver num dia, com um auxiliar somente, em torno de uma média de R$ 1.400 vai ser um investimento. Um plano de altimétrico vai variar entre isso também. Aí vai dependendo da complexidade e do tanto de elementos a serem levantados. Na questão do urbano, a gente verifica a questão de vegetação, se já está georreferenciado, quem são os vizinhos georreferenciados e se eles já estão certificados ou não. Porque na questão do georreferenciamento, é necessário recolher a assinatura de todos os confrontantes, no qual eles atestam que concordam com aquela divisão que você indicou para eles. Perfeito. Porque isso é necessário entregar essa documentação no cartório para fazer o registro. Então, você tem que ver, às vezes aquele proprietário tem 10 vizinhos. Então, são 10 vizinhos que você vai ter que preparar toda a documentação, ir atrás deles, conversar, recolher a assinatura, reconhecer firme em cartório para fazer esse processo da averbação. Então, tudo isso influencia. Às vezes, o cliente quer fazer um desmembramento, então também já é uma outra análise se vai ser, se vai ser necessário averbar junto do cartório ou se ele vai fazer isso por conta, se vamos precisar fazer os trâmites perante a prefeitura. Aí varia, dependendo da complexidade. Também colocar uma média a partir de R$ 3.500. O georreferenciamento hoje, dependendo da área, de quantos hectares, vai variar o valor acima de 10 mil, vamos colocar. E é aquilo que eu estava falando contigo hoje, que peguei para analisar uma situação que, para iniciar, nós precisaríamos ver 17 matrículas. Então, já é um orçamento bem mais elevado devido à complexidade da situação. Perfeito. Realmente é algo que precisa ali de muita investigação, né? E até para encontrar, por exemplo, como que vai encontrar, vamos supor, tem 10 ali confrontantes. Como que você vai encontrar essas pessoas? Como que vocês fazem? Tem alguma estratégia ou é batendo porta, chegando, oi, tudo bem? Com quem que eu posso falar? Como que você encontra essas pessoas? Normalmente na matrícula, vem ali os confrontantes. Então, vamos supor, tá lá do marco 1 a 2, confrontando com fulano de tal, proprietário da fazenda tal. Então, com isso a gente consegue os dados até mesmo através de cartório e é possível fazer essa notificação via cartório. Assim, para conseguir ter um pouco mais de contato mesmo com esse vizinho, e conseguir ter essa aproximação, explicar para ele o que está acontecendo. E muitas vezes esse próprio vizinho se interessa em fazer serviço para ele. Também é aquele velho boca a boca. Você perguntar, fulano, você conhece seu vizinho? Quem que é o fulano? Onde que ele trabalha? O que que ele faz? Se ele mora na propriedade? Se ele mora na cidade? Então, a princípio, esse é nosso primeiro ponto de partida. Não sendo possível essa localização, aí a gente parte para uma notificação. Pede para o cartório fazer essa notificação e depois de um prazo, se ele não responde, a anuência é dada. Então, ele não precisa, ele tem um prazo para responder e não respondendo, está anuído. Que mas sempre vamos assim, pelo mais amigável. Perfeito. É aquele lá, quem cala consente, né? Se não explicou, sim, tá ok. Se ele não apareceu, não assinou, então é isso mesmo, né? É aquele caso que você comentou também. Da pessoa, do proprietário que perdeu lá 20 hectares porque ele não se pronunciou também, né? Sim. Então, realmente é uma situação que precisa de muita atenção, né? E como que a gente contrata os seus serviços? Podem entrar em contato comigo via WhatsApp, que é assim, o que eu respondo mais rapidamente. Estou sempre ali ligada em contato com o cliente e fornecedores, que é o 67981339203. Aqui pelo Instagram também respondo sempre as mensagens. Quem quiser fazer alguma solicitação por e-mail é o arc.brunapicoline@gmail.com. Já quiser enviar algum material, explicar como que é a situação que precisa resolver, precisa enviar documentação, pode me enviar nesse e-mail também.
me Show. ligar. Maravilhoso. E a Bruna, gente, ela é incrível. Eu vou lá e falo assim, Bruna, como que funciona isso aqui? Ela vai lá e explica, dá todo passo a passo, perfeita. Então, tenho certeza que vocês, contratando o serviço dela, vai estar ali com uma excelente profissional. É uma área que é maravilhosa. A gente viu a responsabilidade, viu como aplicar e quando precisar de topografia. Então, é muito relacionada com o que a gente faz, tanto na parte de projetos, de execução, de avaliações de perícias. Então, a gente precisa desse serviço, é um serviço que é essencial, não pode ser negligenciado, né? E tem muita responsabilidade com isso antes, durante e depois, né? Porque é comprovação de qual é a sua terra, né? Qual que é o seu espaço, aquilo que você comprou e tem total direito. Bruna, dá uma mensagem aqui, deixa o seu conselho para quem se interessar ou para quem precisa desses serviços. Aos colegas que se interessam em fazer parte desse mundo da topografia, persistam, pergunta sempre para quem já está atuando na área. Eu tive muita ajuda mesmo, não só do meu avô, como também de outros profissionais, agrimensores, topógrafos, que sempre estão tirando dúvida, lidando com uma situação que às vezes é inédita para você, mas ele já sabe como atuar naquilo. Também outros profissionais. Hoje eu tenho muito contato com o pessoal que é de área ambiental. E a gente precisa estar sempre adquirindo conhecimento, agregando, fazendo parcerias. E para quem é cliente, não tenham medo de solicitar o serviço. Muitas pessoas acabam achando, ai meu Deus, é caro. Só que assim, não analisa pelo valor do seu imóvel. Eu falo sempre, qual é o valor do seu imóvel? E qual é o percentual de investimento de um serviço que vai te trazer um retorno, vai te trazer uma segurança. Muitas vezes um cliente perde está perdendo uma parcela da propriedade dele, ele consegue uma indenização que supera o valor investido no serviço. Então, não tenha medo de solicitar orçamento, pedir explicações, saber qual a melhor forma de resolver seus problemas. E também quero deixar um aviso, aproveitando, para quem tem interesse em conhecer mais sobre a área, e principalmente com relação à área rural, vou deixar uma indicação, que eu tô começando, inclusive, esse curso, e eu conheço a pessoa, sei da capacidade, então investi assim com gosto, que é a mentoria Leilão de Imóveis Rurais, do Marcos Custódio. Depois eu vou deixar aqui, para quem quer fazer investimentos em áreas rurais, que é uma área extremamente rentável. Hoje a gente está com a rota bioceânica que vai atravessar o nosso estado, temos todas as usinas que estão chegando, então vai trazer muita movimentação para o setor econômico. Então, quem quer fazer investimentos em propriedades rurais, seja também loteamentos, nosso estado tem muito a desenvolver e muito a crescer. Então, fica aí minha dica. Entrem para a mentoria também, quero ser colega de vocês. E também vou deixar marcado aqueles outros profissionais que eu citei antes nos comentários, fica mais fácil acesso. Perfeito. Gente, incrível, que área maravilhosa e que explicação maravilhosa que a Bruna deu aqui pra gente. Bruna, quero muito agradecer a sua participação. A correria toda estava aqui. Você deu um show mesmo aqui de explicação pra gente. Mostrou a importância disso, desse serviço, né? Que é muito bom, que tem ali, vai ser os olhos também desse futuro, ainda mais que a gente tem a questão ali, tudo que está acontecendo ambiental, questão de queimadas, entender um pouco da propriedade, saber ali o valor, a indenização, ou o que você precisa ali para ter uma recuperação de pasto. Imagina, é uma área assim que a gente precisa e precisa entender da terra, precisa entender os limites, precisa entender essas medidas. E aqui o nosso agro, né, é muito forte, tem muita gente que precisa. E vai precisar cada vez mais de atuação. Falta profissional qualificado para dar conta de atender tudo. É verdade, é verdade. Bom, Bruna, muito obrigada mesmo. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição. Também do pessoal que está acompanhando, fico à disposição para resolver qualquer situação, explicar.
Perfeito. Muito Então, obrigada. também vamos seguindo ela. Tem gente que assiste também depois. Vou colocar essa live também no YouTube depois, para as pessoas também estarem Legal. utilizando todas as informações. Então, corram lá, sigam a Bruna, vão atrás dela, orce lá com ela também, que ela é maravilhosa, é uma profissional de excelência. Eu vou deixar essa live salva aqui também e deixar nos comentários o que você aprendeu, o que você achou, o que você gostou ali, qual foi o maior insight que você teve aqui nessa live, tá bom? Tá bom. Até mais, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Próxima live QC, viu? Até mais.